Mude a sua mentalidade. Hoje vamos falar sobre mindset. Mas olha só, esse vídeo não é um vídeo motivacional. Talvez está pensando em lá vem ele com coisas motivacionais. Pelo contrário, esse é um vídeo ativacional para ativar os princípios de Deus na sua vida. Só que antes disso, faz uma gentileza para mim. Tem um botãozinho aqui embaixo de um like. Dá uma pausinha, dá um like lá. Isso vai dizer ao YouTube que você está sendo motivado pelo vídeo. Isso é uma forma de um metadados e a engrenagem turbinar e dizer para ele que vale a pena esse vídeo chegar até mais pessoas. Ok? Então, olha só. Quando a gente fala sobre mindset, mude a sua mentalidade. Uma coisa que você precisa compreender é que o Criador, Deus, na sua concepção, ele já sabia de tudo que você precisaria para que você prosperasse na sua vida, para que você se desse bem com as suas coisas. E ele criou você e criou você com um cérebro, com uma mente. E por isso nós estamos falando sobre mentalidade, e mentalidade é governo. Como você trabalhar, como você dirigir as coisas do seu cérebro. Só que hoje eu quero te dar 3 passos para você seguir nesse princípio. Beleza? Anota aí. Passo de número 1. Desenvolva uma poderosa amizade ou uma relação com o Criador. Olha só, é muito interessante um fato de que você é um espírito que habita num corpo e não o contrário. Uma vez que você é um espírito que habita num corpo, esse corpo habita essa terra, nós estamos aqui na parte física, na parte concreta da vida, na parte real da vida. Você não é um anjo. Se você pular de um prédio, você vai esborrachar a cara pela lei da gravidade, você já sabe disso. Então, uma maneira adequada de você trocar a sua mentalidade, trocar o seu mindset em direção às coisas que são divinas, portanto, prosperar mais aqui nessa terra, é você desenvolver essa amizade. Agora, como é que você desenvolve a amizade? Você dá tempo a essa amizade. Você anda, você caminha, você procura ter coisas que são afins, você dialoga, você se apaixona, você interage na vida. Repare pessoas, por exemplo, na escritura bíblica, como Moisés. A caminhada, talvez Moisés, o maior profeta, não só do Antigo, mas de toda a escritura, durante os 1500 anos, talvez Moisés seja o maior legislador da escritura. E olha a amizade poderosa que ele teve com Deus. Repare uma pessoa como o apóstolo Paulo, por exemplo. Atos capítulo 13, quando ele cai ali do cavalo, vamos dizer assim, literalmente caiu do cavalo, e começa através do seu chamamento, da sua missionação para os gregos, você percebe que Paulo, o apóstolo, começa a desenvolver uma amizade, uma intimidade. Tanto é que esse camarada, o Saulo de Tarso, vai escrever posteriormente 1/3 do Novo Testamento. Você imagina o nível de intimidade que Paulo guardava a respeito com o Criador. E por fim, nesse tópicozinho, você percebe o próprio Jesus. Consiga perceber nos detalhes da relação de Jesus no caminhar, no acordar de madrugada para orar, nos momentos solitários em que ele desenvolvia a sua relação com o próprio Pai, na maneira com que ele lidava com a Escritura. Você percebe que no falar dele havia uma mensagem, havia uma autoridade que se passava. Tanto é que as pessoas diziam, esse camarada fala de um jeito, com uma autoridade que não é dele. Tinha até gente tentando o confundir, dizendo com que autoridade que fala essas coisas, e assim sucessivamente. Então você percebe que nos grandes homens da história, eles conseguiram mudar completamente o seu mindset, a sua mentalidade, desenvolvendo uma relação poderosa com o Criador. Passo de número 2. Acesse os códigos e os princípios que estão ao seu dispor. Tá aí uma chave maravilhosa para você. Nós estamos falando de Deus, estamos falando do Criador. Então, tem aí princípios que são divinos e não terrenos. E tem alguns códigos que você pode ativar na sua vida através de algumas ferramentas ou através da leitura da Escritura, através dessa amizade, como começamos a falar, que vai
ativar princípios na sua vida que vai alterar completamente o seu mindset. Vou te dar um exemplo simples, porque esse vídeo não é um vídeo sobre isso, apenas sobre isso, é apenas a parte conceitual aí do mindset. Vou dar um exemplo para você. Pense em fazer o bem para as pessoas. Quando eu tenho oportunidade, por exemplo, eu tenho agora uma caneta. Era um exemplo simples, mas se eu tenho duas canetas, então ao invés de ficar com uma caneta aqui e uma caneta de reserva, eu pego a segunda caneta e passo para alguém. Isso significa o seguinte: passa por mim a prosperidade e eu dou ao outro o transbordo. Aquilo que está transbordando em mim, eu dou ao outro. Ou então eu parto a metade, aí os 50%, e dou ao outro como mecanismo de proliferar a prosperidade. Ou seja, qual é o código então? Não comer a semente. Transborde aquilo que está sendo como transbordo na sua vida. A prosperidade, ela vai ficar elástica, ela vem e volta. E esse é um dos códigos que você tem que entender. Então, capta aí, desenvolva, avance nos códigos e nos princípios divinos que estão ao seu dispor para mudar a sua mentalidade. Terceiro e último passo para você construir um mindset divino: ler, orar e meditar. Tem um texto da escritura bíblica, está no Salmo de número 1, eu vou ler para você aqui. Quero que você preste bastante atenção no segredo que está revelado, escondido nesse texto, que você pode ativar ele como princípio e como código em terceiro lugar na sua vida. Acompanhe comigo a leitura. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido ou prosperará. Muito interessante você observar que esse é um salmo de Davi, e é só você olhar a intimidade que o rei Davi tinha com Deus, e na sua forma literária e poética de revelar a sua intimidade, de colocar no papel os códigos divinos que ele tinha aprendido da relação com o Criador, Davi nos brinda com esse segredo maravilhoso: ler a Escritura de até então, orar sobre ela, meditar nessa Escritura a fim de avançar, a fim de reavaliar as nossas rotas. É isso que o Davi, neste caso aqui, nos ensina. Então, esses três passos que eu lhe dei aqui hoje, eu espero que tenha contribuído com você, que você possa aplicá-los na sua vida, que você volte aí depois do vídeo, veja o passo número 1, passo número 2 e o passo número 3, a fim de você desenvolver uma poderosa relação com o Criador, a fim de você ativar esses princípios e códigos divinos que estão ao seu dispor já desde a fundação do mundo. Eles não estão encobertos, eles estão descobertos e estão na Escritura. E o seu passo número 3 que eu te passei agora, leia então esses códigos, ore sobre eles, reflita, avance, corrija rotas, ok? É isso. Deixa Deus avançar na sua vida. Excelente 2020 para você. Abraço e até a próxima.